Olá, então hoje na nossa aula a gente vai discutir fluxos de caixa. O que é um fluxo de caixa? Até esse momento a gente discutiu investimentos bem simples, né? Igual tu tem uma entrada e uma saída. A partir de agora, nós vamos nos preocupar com várias entradas e saídas de um mesmo investimento. Por exemplo, você pode ser gerente em uma fábrica de manufatura e você tem que investir num novo equipamento. Então você faz o investimento em determinado período e esse equipamento vai lhe trazer alguns resultados ao longo de sua vida. Só que os resultados, eles estão indexados ao tempo, né? Então tu pode ter um resultado de 10 mil reais no final desse ano e 20 mil reais no final do outro ano e 20 mil reais depois de 3 anos. Como a gente já viu, o dinheiro ele tem valor diferente ao longo do tempo. Então a gente vai tentar entender como é que é a estrutura no fluxo de caixa e como descontar esse fluxo de caixa para que a gente consiga fazer uma análise mais precisa. Então, aqui é um exemplo, tá, de um fluxo de caixa. Então a gente sempre vai ter no eixo do X aqui, então no eixo horizontal, nós vamos ter aqui tempo, tá? Então aqui nesse eixo, a gente tem tempo. E no eixo do Y aqui, então seria o eixo vertical, a gente vai ter dinheiro, tá? Então, a gente sempre começa o fluxo de caixa no período 0, aqui. Então, período 1, período 2, período 3. Então, o período 1 aqui é como se fosse o final do primeiro ano, tá? Então, a gente começa hoje, por exemplo, e daqui a um ano, a gente vai ter esse período 1, que seria o final desse período. A gente vai estar sempre preocupado com as entradas e saídas de caixa, tá? Ou seja, os desembolsos que a gente vai ter. Esses desembolsos, eles podem ser tanto positivos quanto negativos. Se eu tiver uma entrada de caixa, eu vou ter uma flecha para cima, tá? Se eu tiver uma saída de caixa, eu vou ter uma seta para baixo. E eu estou sempre preocupado com o fluxo de caixa líquido no meu fluxo de caixa. Então, por exemplo, vamos pensar assim no período 4 aqui, eu tenho um período 4. Eu tenho uma entrada de caixa de 1.000 e uma saída de 900. Então, o que me interessa é a diferença delas nesse período, tá? Então, para mim, o que realmente vai interessar vai ser aqui. Vai ser a minha entrada de caixa de 100, que é aquele 1.000 lá, menos 900, que vai dar igual ao 100. A primeira regra que a gente tem aqui é que a gente nunca soma fluxos de caixa de períodos diferentes, tá? Então, se eu tenho uma entrada de caixa aqui e uma entrada de caixa aqui, elas estão em períodos diferentes, então por isso a gente não pode somar elas, tá? Então, o dinheiro, ele tem diferentes valores no tempo, então tu não pode nunca somar fluxos de caixa em períodos diferentes. Então, se tu tem uma entrada aqui e uma entrada aqui, tu vai ter que, de alguma forma, trazer todos esses valores para o mesmo período, para que dessa forma tu consiga somar eles. Então, a grande ideia aqui de toda a questão do fluxo de caixa é que a gente vai tentar estimar esses fluxos de caixas em períodos diferentes. Então, aqui a gente pode ver, tem o período 1, 2, 3 e assim por diante. E a gente vai tentar, de alguma maneira, trazer esses fluxos de caixa para um mesmo período, porque a gente sabe que num mesmo período, esses fluxos de caixa podem ser somados. Em geral, não é uma regra, mas em geral a gente vai estar sempre tentando trazer isso para o período 0 ou para o período N. A primeira simbologia que a gente vai ter no fluxo de caixa, então vamos pensar que a gente tem esse fluxo de caixa, tá? Então começa aqui no 0 e vai até o período N, tá? Então aqui, por exemplo, você poderia ter o período 1, período 2 e assim por diante. Sempre que eu tiver um fluxo aqui no período 0, tá? Por exemplo, eu vou chamar isso de P ou principal. Sempre que eu tiver um fluxo de caixa, então também, de novo, começando em 0, acabando em N, então sempre que eu tiver um valor no último período, for F, eu vou chamar isso de F, que vai ser o meu montante.
E sempre que eu tiver valores uniformes, começando no período 1, aqui é uma coisa muito importante, sempre começando no período 1. Ó. Então, período 0, eu não tenho nada. Então, estou começando aqui no período 1, tá? E for até o período N, fluxo de caixa constantes, eu vou chamar isso de A, o fluxo de caixa uniforme. No período 1, 2, 3 e 4 nada acontece, e no período 5 ela vai ter que desembolsar os 20 mil reais. Então a gente teria aqui no período 0, seria o nosso P, né? A gente teria um P aqui de 10 mil e um F aqui de 20 mil. Um outro exemplo, então, seria, bom, um projeto consiste de um investimento de 800 hoje, 500 daqui a um ano, que renderá 2.000 em 4 anos e 1.500 dentro de 5 anos. Então, como é que a gente poderia desenhar esse fluxo de caixa? Então, hoje, no período 0 aqui, eu fiz um investimento de 800, então seta para baixo, 800. No final do primeiro período aqui, eu faço um investimento de 500, então seta para baixo, 500. No período 2, período 3 nada acontece, no período 4 tem o primeiro resultado desse projeto que eu investi, então eu tive uma entrada de 2.000 no período 4, e no período 5 mais uma entrada de 1.500.